Vamos dar continuidade ao estudo do citoplasma, hoje falando sobre organelas citoplasmáticas. A primeira organela a ser analisada é o ribossomo. O grãozinho de ribossomo, também denominado grânulo de Palade, é formado por moléculas de RNA ribossômico associados a moléculas de proteínas. Nós podemos observar duas subunidades, uma unidade menor e uma unidade maior, unidas entre si através de íons de magnésio, representados aqui. O ribossomo pode ser encontrado de três maneiras no interior da célula eucarionte. Na forma livre no hialoplasma, então ele não produz nada, completamente inativo. A unidade menor é desassociada da unidade maior. Presos ao RNA mensageiro, quando a célula necessita produzir proteínas para o consumo interno. Então aqui eu tenho o ribossomo associado à fita de RNA mensageiro, que traz um código de informações químicas, que serão lidas pelos ribossomos e serão produzidas proteínas no final do processo. É o objetivo do ribossomo. A síntese de proteína é a função básica desta organela. Também encontramos ribossomos presos ao retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, também conhecido como ergastoplasma. Aqui as proteínas sintetizadas são projetadas para dentro dos canais do retículo, depois enviadas ao complexo de Golgi, armazenadas e seguem o seu caminho, a depender da sua finalidade. Segunda organela, retículo endoplasmático. Este retículo é um conjunto de redes, um conjunto de canais, na verdade, no interior do plasma. Então, endoplasmático, pequena rede dentro do plasma. Originado a partir por invaginações da membrana plasmática, que faz comunicação também com a membrana nuclear. Nós temos tipos básicos 2, ou seja, o retículo endoplasmático granuloso, contém ribossomos aderidos para aquela síntese proteica, e o retículo endoplasmático não granuloso ou liso, que também sintetiza substâncias, como vamos analisar. Primeiro vamos começar pelo retículo liso ou não granuloso. Esse tipo de retículo transporta substâncias pelo interior da célula, do meio externo para o meio interno e vice-versa. Porém, quais são as funções básicas deste retículo? Primeiro, como é um sistema longo de canais, tem a facilidade em armazenar substâncias diversas, lipídios principalmente. Interfere no controle osmótico. Como é que um sistema de canais membranosos interfere no controle osmótico celular, no controle da taxa de água? Já que o retículo pode absorver soluto do hialoplasma para dentro de suas cavidades, ele muda a concentração do hialoplasma e, logicamente, torna o hialoplasma, por exemplo, hipotônico, o que força a saída da água da célula. Vice-versa também. O retículo ainda facilita a ocorrência de reações químicas por toda a extensão do citoplasma. A explicação para isso é que o retículo é formado de membranas lipoproteicas. Muitas proteínas dessas membranas são proteínas transportadoras de moléculas. Algumas são enzimas, alguns são receptores químicos, então peraí. Voltando à ideia, se algumas proteínas deste retículo são enzimas, e enzimas são catalisadores de reações químicas, como o retículo se espalha por grande parte da célula pelo citoplasma, então ele facilita a ocorrência de reações pelo citoplasma, logicamente. Função das mais importantes do retículo liso é a síntese de lipídios, moléculas como o colesterol da própria membrana, moléculas como os triglicerídeos, gorduras sanguíneas que podem ser convertidas em colesterol depois, também são sintetizadas pelo retículo liso, e ainda os fosfolipídios das próprias membranas celulares. Função mais importante do retículo liso é esta síntese de lipídios. O retículo rugoso, com seus ribossomos aderidos, também tem as mesmas funções do liso, mas devido à presença do ribossomo aderido aqui, a síntese de proteína neste retículo é muito intensa. Esta é a principal função do retículo rugoso. Proteínas de exportação produzidas para enviar para outros locais da célula ou até mesmo ambiente externo.
muito desenvolvido em células secretoras de proteínas, como as células caliciformes do pâncreas. São aquelas células do interior do pâncreas que produzem o suco pancreático, riquíssimas em retículo rugoso. Já células como as células dos testículos, dos ovários, que são especializadas em produzir hormônios sexuais, testosterona, progesterona, estrógenos, são ricas em retículo liso, porque aqueles tipos de hormônios são de base lipídica. Terceiro tipo de organela, complexo golgiense, no passado chamado de complexo de Golgi, Golgiossomo, trofospongio e outros nomes. Hoje o nome mais recente, então, complexo golgiense. Repare que é um conjunto de bolsas empilhadas, de onde brotam pequenas vesículas cheias de secreções. Bom, o que é o Golgi exatamente? Uma coleção de 4 a 6 bolsas empilhadas, cisternas, vesículas, envoltas por membranas achatadas e empilhadas. Existem duas regiões do Golgi. A face cis, que é a face de entrada de secreções que vem do retículo, e a face trans, que é a face de saída de vesículas que o Golgi armazena. Então, proteínas e lipídios entram e saem do retículo em vesículas membranosas. As vesículas transportam substâncias diversas, brotam de uma membrana que se funde à outra, ou seja, geralmente brotam do retículo endoplasmático, liso ou rugoso, e se funde à membrana do Golgi, partindo daqui para outras regiões do corpo. Então, qual é a função básica do Golgi? Especialmente armazenamento, embalagem e eliminação de secreções. Aqui eu tenho o esquema do retículo, enviando vesículas cheias de secreções, normalmente proteicas, porque esse retículo é rugoso, então enviando para o Golgi. O Golgi se funde às vesículas, pela face cis, e acaba armazenando substâncias e liberando outras vesículas pela face trans, face de saída, para outros locais do corpo. Outros locais que podem ser a membrana da célula, o meio externo à célula, ou ainda ficarem circulando por dentro do citoplasma e atuarem, por exemplo, como lisossomos. Funções básicas do complexo de Golgi: armazenamento, embalagem e eliminação de secreções, como você pode ver aqui. Síntese de carboidratos complexos, chamados polissacarídeos. O acrossomo, o chapeuzinho do espermatozoide, denominado capuz cefálico ou acrossomo, na verdade é uma bolsa cheia de enzimas, substâncias que vão facilitar a fecundação. Essas enzimas são produzidas no retículo, enviadas para o Golgi. O Golgi libera as vesículas que se fundem e dão origem ao chapéu do espermatozoide, que é o acrossomo, facilitando na fecundação. Também o Golgi é responsável pela formação da lamela média, a membrana que separa as células vegetais no final da mitose, dividindo o citoplasma ao meio. 2 células filhas então são geradas. Ainda o Golgi é responsável pela formação dos lisossomos, a próxima organela a ser discutida, exatamente porque são vesículas cheias de enzimas, brotam do Golgi. Aqui está o lisossomo, uma bolsa membranosa cheia de enzimas digestivas, organela encontrada em células animais, vegetais e protozoários. Mais de 50 tipos de enzimas, tipos diferentes de enzimas digestivas, são encontradas no interior do lisossomo. Ao pé da letra, liso de lise, quebra, soma de corpo. Então, corpo que quebra o quê? Compostos orgânicos complexos, com suas 50 enzimas do tipo hidrolases, que provocam hidrólise das substâncias. Curiosamente, atuam em meio ácido, pH em torno de 5, abaixo de 7 ácido, mantido por uma bomba de hidrogênio propelida por energia, gasto de energia na membrana lisossômica. Repare que para o lisossomo manter sua estabilidade membranosa, ele precisa consumir energia. Aqui eu tenho a entrada de substâncias através da membrana de uma célula, forma-se um vacúolo contendo o alimento, o lisossomo vem, se funde a ele para fazer a digestão desse alimento. Então, quais são as funções do lisossomo? Literalmente, é a organela da digestão. No interior da célula, tudo que entra ou é produzido no momento da digestão vai sofrer ação do lisossomo.
Bom, então nós temos aqui digestão intracelular e extracelular. A digestão pode acontecer ou dentro da célula ou fora da célula, no ambiente externo. Primeiro modo, a gente denomina heterofagia, fagia de fago, de comer, do grego comer. Então, heterofagia, digestão de diversos alimentos, ou que entraram na célula, ou que foram produzidos em algum momento e estocados, para utilização celular. Autofagia, o nome significa comer a si próprio, ou melhor, digestão de estruturas da própria célula, que em determinado momento se tornam inativas e precisam ser eliminadas, como velhas organelas, velhos pedaços ou bolsas de retículo, bolsas do Golgi, ou algo que precisa ser reciclado, é a autofagia. Ainda existe a função autólise, denominada também de apoptose, que na verdade é a destruição celular completa pela ruptura de seus lisossomos. Imagine que o lisossomo, então, é uma vesícula cheia de enzimas. Quando essa membrana lisossômica se rompe, estas enzimas caem no ambiente celular e digerem o que encontram pela frente. Muitas vezes esse problema ocasiona algumas doenças, algumas alterações, como a silicose, uma doença de destruição das células pulmonares e insuficiência respiratória, podendo chegar até a morte, porque os lisossomos pulmonares foram rompidos, digerindo as células do parênquima pulmonar. Quando animais, seres vivos, vegetais, animais morrem, ocorre a autólise post-mortem, ou seja, lisossomos vão se rompendo e ajudam a digerir as células de dentro para fora. Este é o início do processo de decomposição do cadáver. Também em casos como a regressão da cauda do girino, o girino que nasce ali eclode do ovo, a fase larvária do anfíbio, né? Eclode com cauda e é um animal aquático. Portanto, com o crescimento, com a metamorfose, a cauda regride até desaparecer por completo. Então, o sapo adulto não tem cauda, exatamente por causa da autólise, destruição celular, porque os seus lisossomos liberam suas enzimas que digerem as células. Próxima organela, muito parecida ao lisossomo, com o lisossomo, denominada peroxissomo. Por que esse nome? Na verdade, são vesículas membranosas, não é, membranas lipoproteicas, cheias de enzimas que não são digestivas agora, mas são oxidantes. Qual a diferença? As enzimas oxidantes atuam sobre compostos, principalmente compostos oxigenados, e ajudam na degradação desses compostos. Não é um simples processo de digestão de alimento, mas sim de eliminação de toxinas, especialmente. Frequente em células do fígado, hepáticas, fibroblastos do tecido conjuntivo, leucócitos, que são as células de defesa, riquíssimas em peroxissomo, e células renais, responsáveis pela decomposição de toxinas produzidas pelas células ou ingeridas pelo organismo. O álcool, por exemplo, é degradado no fígado e as células do fígado têm grande quantidade de peroxissomo. Aqui tem um exemplo de ação de uma enzima do peroxissomo. A principal enzima dessa vesícula é denominada catalase. O que essa enzima faz? A enzima atua sobre a água oxigenada, H2O2, os peróxidos. Este composto é um peróxido de hidrogênio. Na verdade, o nome peroxissomo vem por aí, né? Exatamente porque enzimas desta vesícula atuam principalmente sobre os peróxidos. Então, para cada 2 moléculas de água oxigenada, H2O2, degradadas, nós temos 2 de água e 1 de oxigênio respirável. Repare que um composto tóxico que as células produzem a partir de reações químicas diversas, este composto é tão tóxico que pode levar até a lesões no DNA, estimulador de mutações genéticas. Então a célula consegue, com suas enzimas do peroxissomo, degradar um composto tóxico, água oxigenada, em 2 compostos completamente inofensivos, água e oxigênio respirável. A próxima organela é a mitocôndria, a usina geradora de energia das células. Do grego mito, que significa filamento, e chondrion, que significa granulação. A função básica dessa organela, nós já sabemos, é a respiração celular. Mas o que é respiração exatamente? É um processo químico que acontece aqui dentro, a partir da degradação da glicose, a energia é liberada e a mitocôndria consegue aproveitar essa energia e armazenar em moléculas de ATPs. São estruturas cilíndricas, os bastonetes,
cilíndricos, né, móveis, têm movimento próprio, plásticas, quer dizer, se contorcem com facilidade, mudando constantemente de forma. Uma curiosidade, em ovócitos, gametas femininos, podemos encontrar até em torno de 300 mil mitocôndrias no interior de uma única célula que se transformará num óvulo, um gameta feminino. Por que tanta mitocôndria? Devido à necessidade de energia e à velocidade de reprodução daquele óvulo, que é muito grande. Bom, a mitocôndria pode ser subdividida em 3 porções. Primeiro, a parte interna, preenchida por um líquido especial chamado de matriz mitocondrial. Este líquido é uma solução que inclui diversas enzimas dissolvidas aqui dentro, necessárias à oxidação da glicose em si. O piruvato é derivado da glicose. Ácidos graxos são moléculas derivadas dos lipídios, da digestão dos lipídios, além de DNA próprio. A mitocôndria tem DNA próprio. Lembra mais uma célula viva do que uma organela celular. Ribossomos próprios. Aqui dentro tem grãos de ribossomos, para facilitar a síntese proteica que a mitocôndria precisa tanto. Moléculas de RNA e outros componentes químicos. Então, esta solução líquida que preenche o interior da mitocôndria é, na verdade, extremamente complexa. Devido à presença de DNA próprio na mitocôndria, as mitocôndrias apresentam capacidade de reprodução independente da célula. Importante esse detalhe. O segundo componente seria uma membrana interna. Repare que a membrana interna tem algumas dobras. Essas dobras são denominadas cristas mitocondriais. Nestas cristas mitocondriais ocorrem reações muito importantes da respiração celular. Então, apresentam numerosas cristas que aumentam a área de superfície interna, contendo proteínas com 3 tipos de funções. Proteínas presentes nessas cristas conduzem reações de oxidação da cadeia respiratória, que você estudará num outro momento, num assunto chamado bioenergética. Mas existem enzimas que participam aqui dessas reações químicas, muito importantes para a produção de energia da respiração. Além do mais, existem proteínas nessas membranas, o chamado complexo ATP sintetase, uma proteína extremamente importante, produtora de moléculas de ATP, ou melhor, que carrega as moléculas de ATP com a energia gerada dos processos químicos aqui dentro. E ainda proteínas que regulam a passagem de moléculas de dentro para fora e de fora para dentro da mitocôndria. Então, a matriz interna é o líquido que preenche o espaço, a membrana interna com dobras chamadas de cristas, e aqui uma membrana externa. Esta membrana externa contém uma grande quantidade de proteínas especiais do tipo porina. Olha o nome da proteína. Te lembra? Poro. É exatamente isso a finalidade. Proteínas que transportam moléculas de fora para dentro, permeáveis a moléculas de até 5.000 Daltons ou menos de dimensão. Incluem enzimas envolvidas na síntese de lipídios mitocondriais e enzimas que convertem lipídios em outros compostos. Então, repare que essa organela tem uma complexidade muito maior do que as outras. Como curiosidade, o conjunto das mitocôndrias de uma célula recebe o nome de condrioma. A visão da mitocôndria em corte, mostrando a estrutura interna, não muito nítida, mas a gente pode ilustrar assim, né? Aqui numa visão translúcida, e aqui um esquema de produção de energia dentro da mitocôndria, gerando moléculas de ATP. Né? Portanto, nas cristas mitocondriais, reações químicas que ocorrem na matriz e nas cristas geram, no final, grande quantidade de moléculas que armazenam energia, os ATPs. Próxima organela é muito parecida com a mitocôndria, são os plastos. Conhecemos mais intimamente os cloroplastos. Se fala muito do cloroplasto da fotossíntese, mas na verdade cloroplasto é a organela, o plasto verde. Existem outros tipos. Vamos decifrá-los. O que é um plasto? Tem uma organela geralmente oval, em células vegetais é oval, desta forma, mas em algas marinhas podem ser filamentosos, podem ser estrelados, podem ir vegetais, como eu disse, ovais. Tá? Na verdade, uma organela com dupla membrana, semelhante à mitocôndria. Membrana externa lisa, uma membrana interna com dobras. No desenho não dá para ver a dobra muito bem, mas são dobras internas chamadas de lamelas.
Essas lamelas mantêm um conjunto de discos membranosos sobre elas, são os tilacoides, e o espaço interno é preenchido pelo estroma. Bom, para que serve essa organela? Na verdade, ela serve para fotossíntese, para a realização da fotossíntese. Mas a gente sabe que uma proteína importante está no interior dessa organela, que é a proteína clorofila. A clorofila se encontra aqui no interior desses discos tilacoides e no interior das lamelas, que são as plataformas internas. Composição de um cloroplasto. Água preenchendo o espaço, formando o estroma. Sais, carboidratos, lipídios, proteínas, enzimas, DNA próprio, RNA próprio, ribossomos próprios. Significa o quê? Que essa organela tem capacidade de síntese de proteínas, tem capacidade de reprodução independente da célula, é uma organela muito parecida com a mitocôndria. Inclusive, a pesquisa mostra que a origem tanto do plasto quanto da mitocôndria é a partir de bactérias que viviam no passado, que teriam sido fagocitadas por células primitivas há bilhões de anos atrás e que de lá para cá se associaram e descobriram, numa relação de simbiose, que seria um benefício essa associação das duas. E até hoje, a grande maioria dos seres do planeta apresentam essas organelas no seu interior. Especialmente os vegetais apresentam plastos. Vegetais e algas. Bom, os plastos podem ser classificados em dois grupos básicos. Inicialmente, leuco, significa branco. Então, plastos incolores ou esbranquiçados são estruturas que não produzem nada, mas são estruturas de reserva de outras substâncias produzidas pelos plastos coloridos. Por exemplo, a produção de amido, a produção de óleo, a produção de proteína e outros componentes pode ser estocada no interior destas vesículas, que são os leucoplastos. O segundo tipo, denominado cromoplasto, cromo, colorido, portanto, podem ser os verdes, são os mais frequentes. Quando você olha para a natureza e vê as árvores verdes, na verdade é a presença desta proteína chamada clorofila no interior deste tipo de plasto, aos milhares em cada folha celular, em cada folha da planta, em cada célula da folha, na verdade dá a coloração verde. A física mostra que ele é verde porque ele absorve frequências coloridas diversas e reflete, não absorve o verde. Então esta proteína é a proteína principal da fotossíntese. Existem plastos vermelhos, denominados eritroplastos. O prefixo eritro significa vermelho, o prefixo cloro significa verde. Portanto, possuem uma proteína chamada eritrofila. O xantoplasto possui uma proteína amarela chamada xantofila. E cianoplasto é um plasto primitivo, um proplasto, e muitas vezes apresenta um pigmento chamado cianofila. Repare que verde, vermelho, amarelo e azul, você encontra plastos coloridos, mas o mais frequente é o cloroplasto e é o verdadeiro responsável pela fotossíntese. Aqui eu tenho o seguinte, uma observação. Pigmentos de coloração vermelha e amarela são chamados de carotenoides. Já analisamos isso na química celular anteriormente. Estes pigmentos são utilizados pelas células para a produção de vitamina A pelas nossas células quando você ingere um vegetal. Então a vitamina A vem da base química, que são os pigmentos vermelhos e amarelos vegetais, denominados pigmentos carotenoides. O principal dele, denominado beta-caroteno. Aqui eu tenho a exposição do proplasto durante a formação da organela em uma célula vegetal. O proplasto é uma vesícula que, se exposta à luz, na presença da luz, se desenvolve e se transforma num plasto colorido. Na maioria das vezes, o plasto verde. Se, na ausência da luz, no escuro, se desenvolve de forma diferente e origina um leucoplasto, aquele plasto incolor que funciona no armazenamento das substâncias produzidas pelos plastos coloridos. Então, conclusão, os coloridos atuam ativamente em reações químicas, especialmente o verde, para a produção do alimento, na fotossíntese. Vermelhos e amarelos para armazenamento de energia, captura de luz solar, produção de ATP para auxiliar o verde na fotossíntese. Enquanto que o branco não produz nada, mas armazena o produto do verde, do cloroplasto. Próximo organela são os chamados centríolos. São dois cilindros dispostos assim, de forma perpendicular um em relação ao outro. Vamos analisar esses dois cilindros de uma forma mais completa.
Cilindros proteicos dispostos de forma perpendicular, localizados próximos ao núcleo celular, presente nos eucariontes, né? Para que servem esses centríolos? A primeira função seria a formação de cílios e flagelos. Repare esse protozoário com o movimento ciliar aqui. Né? O movimento ciliar serve para a locomoção dos organismos, para o fluxo para mover a água, para promover um fluxo de água que facilita a locomoção do micro-organismo. Em corte, um cílio ou um flagelo, na verdade, mostra microtúbulos proteicos, formados por proteínas tubulinas. Né? Os microtúbulos se organizam de forma circuncêntrica. Cada centríolo tem 27 microtúbulos, né? Ou seja, 9 conjuntos de 3, formando a sua estrutura. Aqui eu tenho o corte do cílio e do flagelo, que apresentam duplas de microtúbulos, 9 duplas, com uma dupla central. Vamos analisar isso daqui a pouco. Também tem funções, os centríolos também apresentam a função de formar, de orientar a migração dos cromossomos durante a divisão celular. Repare essa teia de fibras proteicas. São microtúbulos como esse, que se organizam aqui, e os centríolos estão aqui nas extremidades, que vão migrando um par para cada lado da célula e orientando a migração dos cromossomos durante uma divisão celular. Analisaremos isso numa outra aula, quando possível. Centríolos também apresentam DNA próprio, o que lhes garantem capacidade de reprodução. 3 organelas, então, apresentam DNA próprio. Os cloroplastos, as mitocôndrias e os centríolos. Não esqueça isso. Informação muito importante. Aqui eu tenho a comparação dos centríolos com cílios e flagelos. Repare que os centríolos são os 2 cilindros encontrados próximos ao núcleo da célula eucarionte, né? Especificamente eucariontes animais e vegetais, exceto os vegetais superiores, que não têm. Mas repare a constituição dos centríolos. 3 microtúbulos dispostos, né, 3 a 3 dispostos, formando um cilindro, que na verdade tem 9 trincas, um triplet, 9 trincas de microtúbulos, enquanto que o corte transversal de um cílio ou de um flagelo tem 9 duplas de microtúbulos e uma dupla central, dando melhor flexibilidade a essa estrutura. Ok? A última organela a ser analisada, chamado de vacúolo. O que é um vacúolo? É qualquer região citoplasmática envolvida por uma membrana lipoproteica, forma uma bolsa. Nós temos alguns tipos de vacúolos na natureza, portanto, começando a analisar um por um. Primeiro, vacúolos digestivos. Quando você estudou a fagocitose, na verdade, a célula engloba alimentos sólidos do ambiente. Forma-se uma bolsa membranosa com o alimento, é o fagossomo. Quando o alimento é líquido, forma um pinossomo. Vacúolos residuais, após a digestão, são as bolsas membranosas contendo resíduos digestivos do processo digestório, do processo de digestão. Portanto, os vacúolos residuais se colam na membrana plasmática e eliminam essa secreção para o meio externo. Ainda existem vacúolos autofágicos. Quando uma célula faz autofagia, aquela digestão de uma estrutura interna, na verdade, o retículo liso envolve aquela região, forma uma bolsa, que é o vacúolo autofágico, para proteger a célula contra a ação das enzimas. Segundo tipo, são vacúolos vegetais. Presentes em células vegetais, armazenam várias substâncias produzidas na fotossíntese. Então, também são grandes vacúolos que ocupam espaço celular. Você estudará em osmose, aliás, já estudou quando viu osmose. Osmose vegetal controlada por um grande vacúolo. É esse vacúolo vegetal. Terceiro tipo, vacúolos de reserva em células animais, por exemplo, são vacúolos que acumulam o glicogênio, aquela reserva energética, no músculo e no fígado dos animais, portanto acumulam glicogênio. Células do tecido adiposo também armazenam grande quantidade de gordura dentro de um grande vacúolo de reserva. Para concluir, vacúolos pulsáteis ou contráteis, encontrados principalmente em protozoários de água doce, para regular a osmose, ou seja, a água entra no protozoário por osmose. Para evitar o aumento do volume e a ruptura da membrana, a célula apresenta um vacúolo que absorve o excesso de água e joga para fora, regulando a osmose, regulando a pressão osmótica no interior da célula. São esses os tipos de vacúolos principais da natureza. Para concluir a aula de hoje,
O citoesqueleto, na verdade, é uma rede de fibras proteicas que liga as membranas, que liga as organelas e que atravessa todo o citoplasma. Essa rede de fibras proteicas tem funções importantíssimas. Portanto, o que é esse conjunto de fibras, aqui uma mitocôndria presa no citoesqueleto? Para quê? Qual é a finalidade disso? Bom, seguinte, suas diferentes atividades dependem de 3 tipos de filamentos. Microtúbulos, aqui em azul, né? Filamentos de actina e filamentos intermediários. A actina é uma proteína elástica. Forma-se uma teia proteica que amarra a estrutura celular. Nós temos aqui as funções básicas desse tipo de estrutura. O deslocamento das células, quando a célula vai se deslocar, por exemplo, com o movimento ameboide, na verdade o citoesqueleto se desorganiza e se reorganiza proporcionalmente ao movimento. Quando uma fibra muscular contrai, ocorre contração das fibras proteicas no interior do citoplasma. O citoesqueleto auxilia nisso. Movimentos intracelulares para esta organela sair dessa posição, se deslocar para outra. Na verdade, o citoesqueleto se desorganiza e se reorganiza novamente em posição diferente. Transporte de organelas, está aí o transporte de organelas. Segregação dos cromossomos na mitose. Você viu há pouco tempo aqui que esta rede de fibras proteicas pode se desorganizar no momento da reprodução celular e aí dá origem ao fuso mitótico, rede de fibras que puxa os cromossomos para os polos para garantir a migração desses cromossomos e a divisão celular. Depois, tudo se reestrutura novamente quando as células se formam. Bom, só uma observação muito importante, o citoesqueleto está presente, não está presente, citoesqueleto está ausente nas bactérias, só tem citoesqueleto em células eucariontes, ok? Estudem sempre, um abraço, até a próxima.